Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor é a nossa força e o assunto de hoje está muito escatológico. Eu quis pegar, gente, como vocês sabem que eu gosto bastante de louvor, sou da área do louvor também na igreja, e eu decidi pegar uma música que eu tava pensando sobre ela por esses dias, Apocalipse da Damares. Quem já ouviu essa música aí? Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu, ela ficou uma música bem famosa na época e toca nas rádios até hoje, né? Vez ou outra ela toca. E eu queria compartilhar com vocês uma visão sobre essa música e a gente vai ver se essa música tá certa, se tá errada. A gente vai analisar, fazer uma análise da música da Damares e aí eu quero deixar as conclusões por vocês, mas vou dar também a minha opinião. Quero que no final desse vídeo vocês coloquem a opinião de vocês aqui também sobre essa música, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo! E bom, pessoal, pra gente começar esse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês algumas incoerências nessa música, nessa análise. Como eu falei pra vocês, eu tava refletindo em casa e quis trazer essa mesma reflexão pra vocês aqui no vídeo. Eu já tô com a música Apocalipse aqui pra gente ler junto e analisar junto. Eu quero que vocês analisem, como eu falei, junto comigo. E no final desse vídeo, eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês aqui embaixo sobre tudo que eu falar e sobre a música em si. E a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu sigo a linha pós-tribulacionista. O que é a linha pós, gente? O que é a linha pós-tribulacionista? Eu acredito que o Senhor só vem na última trombeta. Como Paulo falou, Paulo mesmo afirma isso, se é a última, eu não acredito que tem mais algumas outras depois dela, seja na linha pré ou na linha meso, que acredita nisso, né? A linha pré acredita em quê, gente? Que é na primeira trombeta que a igreja vai subir, vai para as bodas do Cordeiro ficar lá durante 7 anos para depois descer de novo, enquanto o povo de Israel e os que ficaram para trás estão aqui sofrendo, igualzinho naquele filme Deixados para Trás. Eu não creio nessa linha, e aqui no vídeo, inclusive, se você quiser conferir depois, tem uma linha de vídeos, acho que tem 4 vídeos da série Por que eu me tornei pós-tribulacionista. Me tornei porque eu nem sabia que existiam outras linhas até começar a estudar sobre isso. Escatologia sempre foi uma paixão minha, sempre amei, gente, de verdade, desde criança. Sempre gostei muito de ler sobre isso, sempre foi algo que me chamou a atenção. E aí eu descobri que realmente a palavra de Deus não nos dá embasamento para acreditar numa linha pré, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Porque a igreja sempre passou por tribulações, sempre vai passar por tribulações. Vocês vão ler aqui comigo alguns textos da palavra de Deus, nós vamos relembrar alguns casos. Enfim, fazer essa análise de maneira bem didática para vocês. Eu quero dizer que eu não tenho nada, gente, contra os irmãos que seguem a linha pré. Eu super respeito vocês que seguem também a linha meso, enfim. Eu respeito todos vocês, tá bom? Mas eu vou fazer uma análise pra gente ver se essa música é realmente coerente com o que tá dizendo. Combinado, gente? Então vamos começar essa análise logo? Vai dizer assim pra gente: quando a última trombeta o anjo tocar, última trombeta, até aí tá coerente com o que Paulo vai dizer. Ante a última trombeta de Deus, nós vamos ler esse texto juntos daqui a pouquinho. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a vinda do filho, a volta do Filho de Deus. Ou seja, super coerente, porque é na última trombeta que Jesus vem. Então é a última trombeta que anuncia a volta de Cristo, a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Sim, a gente acredita também que vai subir para o céu, mas não o céu de Cristo. Mas é esse céu mesmo que vocês estão vendo, porque nós vamos nos encontrar nas nuvens com o Senhor, transformados, vamos ser transformados com Cristo nos ares. Então, até aí, essa música está perfeita e super alinhada com a palavra de Deus. Em algum lugar, nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória, e em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. Até aí, beleza, não tem nenhum problema com essa letra. Nós vamos ser glorificados e nós vamos nos encontrar em corpo de glória, o corpo de Cristo. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Muito legal, gostei, até aí tá perfeita a música. Aí começa o problema. Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos, acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições.
As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. Agora eu queria dar uma pausa para vocês, para a gente ler um pouquinho da palavra do Senhor. É claro, porque a gente, para embasar alguma coisa, tem que ter a palavra do Senhor sempre em mente. Eu vou colocar aqui para vocês alguns textos que eu separei, para a gente ler um pouquinho junto. O primeiro vai ficar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 até o 57. Eu peço que você fique até o final, que eu creio que esse vídeo vai edificar muito a sua vida, assim como me edificou também quando eu estava pensando sobre isso e refletindo. Vai dizer assim pra gente: eis que vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, ou seja, nem todos nós vamos morrer, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Assim como a música mesmo disse, Cristo volta claramente na última trombeta, não na primeira. O que acontece na primeira? É o início da grande tribulação de fato. Nós estamos ainda no início das dores e não houve ainda uma marcação para que a gente entrasse de fato na grande tribulação. Quem sabe vai ser, como a música mesmo está dizendo, as bombas nucleares feitas de plutônio destruindo a camada de ozônio. Quem sabe vai ser a terceira guerra. Todos nós sabemos que vai acontecer. Isso é um fato, não é uma questão de eu acho que vai acontecer. Não, é um fato. Uma hora vai acontecer e nós já estamos até bastante tempo sem guerra. Porque o meu avô viu guerra, sabe? Meus parentes já viram guerra, os mais velhos. Então a minha geração já tá até meio atrasada nessa questão de guerra, né? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Até aí tá tudo certinho com a música. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Agora, o que vai acontecer nesse abrir e fechar de olhos? É o arrebatamento, como a música tá dizendo? Não, gente, não é o arrebatamento. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos vai ser a nossa transformação. Não vamos ficar presos num casulo, esperando a transformação de corpos, não. Paulo está dizendo aqui exclusivamente sobre a transformação de corpos. Então essa doutrina do abrir e fechar de olhos, que vai acontecer o arrebatamento, que vai ser rápido, você não vai nem ver, não vai ser assim. Não vai ser rápido o arrebatamento, mas sim a transformação dos nossos corpos. Quer ver como a palavra de Deus está falando isso? Vou ler um pouquinho mais de cima para vocês verem que Paulo está falando sobre a transformação de corpos. Eis que nos declara um mistério, nem todos vamos morrer, mas certamente seremos transformados. Transformados é o que, gente? Glorificação de corpos. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Então, de que Paulo está falando? Transformação de corpos e não sobre o arrebatamento. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, transformados e não arrebatados. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis primeiro, porque os mortos precisam ressuscitar primeiro para que haja o arrebatamento. Primeiro são eles, depois nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo, nosso Senhor. Ou seja, porque Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, essa promessa passou para nós, porque através do nome de Cristo, nós um dia também seremos transformados nos nossos corpos. Deu para entender que Paulo não está falando aqui que o arrebatamento será rápido no abrir e fechar de olhos, mas sim a transformação. Paulo está dizendo sobre corpos glorificados. Então não é o arrebatamento que vai ser no abrir e fechar de olhos. Em parte essa música está certa porque está dizendo que vai ser na 7ª trombeta. Mas aí a gente já começa a ver aí algumas coisas que não estão muito certas, estão incoerentes com a palavra de Deus. Vocês querem ver? A gente vai continuar lendo e vai dizer assim pra gente, no coro, esse é o coro, o refrão. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. De fato, todos nós vamos estar na terra, quem não morrer vai estar na terra, né? E vai entrar em guerra mesmo pela própria vida, assim como em vários países que são perseguidos, como na China, como no Afeganistão, que a gente já viu exemplo disso aí há pouco tempo,
como em várias partes do Oriente Médio, que predomina aí a religião islâmica, né? Eles são perseguidos. Vocês já viram várias reportagens, eu tenho certeza disso, desses caras decapitando cristãos, que sequestram cristãos e matam. Eles metralham os cristãos, eles crucificam os nossos irmãos cristãos. Em vários lugares sempre houve a perseguição. Não é porque eu tô num lugar seguro como o Brasil, que eu posso expressar a minha fé e a minha religião, que eu posso ser egoísta ao ponto de achar que eu não vou padecer perseguição porque meu país é livre, porque isso pode mudar de um dia para o outro. Inclusive, eu quero lembrar vocês de que as eleições são no ano que vem, 2022, e muita coisa pode estar em jogo e muita coisa pode mudar, inclusive a sua liberdade religiosa de cultuar ao Senhor. Só quero deixar isso aí entre linhas para vocês observarem o perigo que nós estamos correndo. Tá bom, gente? Então não é porque eu não padeço perseguição no momento que eu vou achar que ninguém padece perseguição. A Igreja de Cristo sempre padeceu perseguição. Vocês vão ler comigo isso também daqui a pouquinho. Vamos continuar lendo isso daqui, ó. No Apocalipse, no Apocalipse a terra treme e esse mundo geme com a ferida. Aí que entra a parte errada, que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado, mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar. Sim, essa é a última trombeta, onde o sol e a lua não brilham mais, as estrelas caem do céu, que está descrito lá em Mateus. O que isso está descrevendo, gente? A vinda de Cristo. Então aqui eu já vejo incoerência com a música, porque isso não vai acontecer quando a igreja estiver no céu recebendo um galardão aí de 7 anos para depois voltar. Não! A igreja vai estar aqui padecendo perseguição. A grande tribulação, a igreja vai viver. Esse é o momento para a igreja, sim. Porque é o momento de ira do anticristo. E nós não vamos aqui confundir o que é a ira de Deus com a ira do anticristo. Porque a ira do anticristo sempre houve. Desde a fundação aí do mundo, desde os primeiros homens, sempre houve o espírito do anticristo. E por isso a igreja sempre padeceu perseguição. Agora, a ira de Deus é outra coisa. A igreja não sofre a ira de Deus, mas a perseguição a igreja sofre. Eu espero que eu esteja sendo muito clara. É porque não dá pra explicar tudo num vídeo só, senão vai ficar um vídeo enorme pra vocês assistirem. Mas tem muito vídeo aqui no canal, muito conteúdo pra vocês procurarem aí sobre cada tema desse aqui, tá bom, gente? Se vocês gostam de escatologia, é só procurar aqui no canal que tem muita informação pra vocês. Agora vamos continuar lendo, ó. No Apocalipse, a dor vai ser grande e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja e Jesus levou no arrebatamento. E agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo. A humanidade toda estará indefesa. Agora olha só, mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Vou repetir, mesmo porque a música repete, mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Tá bom, agora a gente vai lá para a palavra de Deus novamente. Eu acho que a música meio que acaba por aqui, porque ela vai repetir só a mesma coisa depois disso, até para não cansar vocês. Agora vamos ler um pouquinho só da palavra de Deus pra gente ver se isso é coerente. A gente vai ver se Deus realmente não deixa perecer aquele que é fiel, será? Apocalipse 6, no versículo 9 até o 11, vai dizer assim pra gente: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem um pouco mais de tempo, até que se também completassem o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, como eles foram. Esse texto aqui está falando das almas que foram decapitadas. Agora, eles são os que ficaram para trás? Eles foram os infiéis que ficaram para trás e que a igreja do Senhor está lá no céu, no arrebatamento? Foram arrebatados para não sofrer? Mas será que é isso que o texto está dizendo? Vamos ler o versículo 9 de novo. Vai dizer assim, ó: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vocês sabiam que o Senhor vai nos chamar de testemunhas? Vós sois as minhas testemunhas. Vocês sabem o significado da palavra testemunha? Martírio, está totalmente ligado com martírio.
dar a sua vida em testemunho à palavra de Deus. Foi exatamente o que essas almas / igreja fizeram debaixo do altar de Cristo. Então eu quero dizer para você que não, os cristãos sempre foram perseguidos, sempre padeceram perseguição. E não existe essa história de que Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Perecer a nossa vida física, isso vai acontecer. Sendo morrendo por Cristo, não. Porque aos homens foi dada a ordem de que ele começaria a morrer. A partir do Éden, o homem começou a morrer. Sendo pelo testemunho de Cristo ou não, você vai morrer um dia. Então Deus sim deixa padecer a nossa vida física, mesmo que você seja fiel. Porque não é o caso das testemunhas debaixo do altar, que deram a sua vida em testemunho ao Senhor para não negar a palavra do Senhor e foram mortos. O que a gente pode dizer dos discípulos do Senhor? Que ao longo da história foram mortos de maneira terrível e até hoje é em vários países. O que a gente pode dizer, por exemplo, sobre o apóstolo Paulo, que muitos dizem que foi decapitado e era um grande servo do Senhor, Estevão, o primeiro mártir que morreu, perdoando aqueles homens, aquelas pessoas, e morreu a pedradas, tacando pedregulho na cabeça deles. Vocês imaginam que tipo de morte é esse, gente? Que tipo de morte é essa? Então não venha dizer que Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Não é porque você vive no bem bom no Brasil, que não tem, por enquanto, perseguição religiosa, que outros irmãos não estão morrendo decapitados em outros lugares, queimados vivos. Porque eu já vi muitos vídeos de irmãos lá na África, principalmente, que é assim que eles gostam de matar cristãos lá, queimados vivos. Você virando uma fogueira humana. E quantos outros cristãos primitivos que a gente nem precisa citar aqui nesse vídeo, que eu sempre cito os nossos irmãos cristãos primitivos, que foram fiéis até a morte dentro das covas dos leões, que foram fiéis até a morte virando tocha humana para iluminar as cidades naquela época. Então o que eu posso dizer sobre essa música? Deus não deixa perecer aquele que é fiel é uma música mentirosa, é uma música que ilude. Eu queria ler mais 2 textos, esses são bem pequenininhos para vocês verem, pessoal, o que Jesus disse para nós, que nós por amor dele seríamos perseguidos, o quanto isso é real. E que a igreja ela sempre foi perseguida, desde o início até o seu fim. E o seu fim vai ser pior porque vai se estender para o mundo inteiro. Como eu falei no início para vocês, por que é chamado de grande tribulação? Significa que as mortes vão ser piores, mais dolorosas do que as mortes do início, de onde os cristãos morreram de todas essas formas que eu falei pra vocês, e pior ainda, muitas outras mortes que muitas vezes a gente nem chegou ao conhecimento. Será que a dor vai ser maior? Não, mas quer dizer que vai ser no mundo inteiro. A grande tribulação significa que em muitos lugares isso vai se espalhar. E um país que receba os cristãos sem perseguição vai ser muito raro. E eu acredito que o Brasil também vai ser um desses países que vai perseguir os cristãos, com certeza. De uma forma ou de outra, o Brasil também vai entrar nessa lista. Eu tenho certeza e absoluta convicção disso. Mas vamos ler pra gente falar mais da palavra de Deus ainda. Olha só o que vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 21, 28 e 29. Vai dizer assim: Paulo tá dizendo isso pra gente, o que foi decapitado, lembra? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para mim, a minha vida natural, a minha vida principal não é aqui. A minha vida principal está com Cristo e eu vou receber ela na minha herança quando o Senhor vier na última trombeta, na 7ª, na vinda de Cristo. E é ali que eu vou receber a minha verdadeira vida e não aqui. A minha vida verdadeira não é aqui. É isso que Paulo está dizendo nesse primeiro versículo. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Não foi isso que todos os apóstolos fizeram? Deram a vida pelo Senhor? Não foi isso que todos eles passaram? Vocês devem saber que todos eles morreram de formas terríveis. Vocês devem saber disso. Basta vocês pesquisarem um pouquinho que vocês vão ver. E ao longo da história da igreja, a igreja sempre foi martirizada. Então olha só esse versículo 29 como é rico. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como é fácil aqui no Brasil, porque é só a gente crer, como também padecer por ele. Ué, mas quem crê no Senhor, como diz a música, Deus não deixa perecer aquele que é fiel, Deus não deixa padecer aquele que é fiel. Claro que deixa, porque se chegarmos ao ato do martírio,
seremos testemunhas do Senhor. Se chegarmos à fase de martírio e tivermos que morrer pelo Senhor, nós seremos testemunhas vivas do Senhor, assim como muitos e muitos cristãos aí incontáveis ao redor do mundo já sofrem. Então a gente precisa deixar essa linha tão egoísta, porque para mim é uma linha muito egoísta, porque a gente pensa, então, os que morreram no passado não foram fiéis o suficiente a Deus? Será que nós, a geração atual, que na minha visão é a pior geração de cristãos que já existiu, somos as florzinhas douradas de Cristo, que nós não vamos padecer perseguição porque nós não merecemos? Gente, pelo amor de Deus, me poupe de toda essa história, porque não, isso não é verdade. Deus deixa assim, ele ser aquele que é fiel. Olha só, o que 2 Timóteo 3,12 vai dizer pra gente: de fato, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É sério, você vai ser perseguido se você quiser viver uma vida de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Hoje a gente sofre uma perseguição religiosa porque hoje a gente tem muitas ideologias aqui no Brasil. A gente sofre minimamente por conta das ideologias, mas não sofre fisicamente. Mas vai chegar um tempo que você vai sofrer. Eu não estou aqui jogando praga para você, mas é o que a palavra de Deus vai nos dizer. Que por amor a Jesus nós vamos ser perseguidos e odiados e condenados à morte e presos. Por amor à palavra de Deus. Então não são os que ficaram para trás que vão padecer perseguição, mas sim a igreja. Porque a nós nos foi dado não somente viver a vida de Cristo e amar a Cristo, mas também padecer por Ele. Então eu espero que eu tenha esclarecido vocês acerca dessa letra de música. É uma letra bonita, mas é uma letra muito incoerente. Em muitos pontos está certo, mas eles infelizmente jogam pro ponto errado. É na última trombeta? É na última trombeta que Jesus vem. E a igreja não vai estar no céu recebendo um galardão, enquanto a outra metade da igreja está na terra. E sim, Israel também faz parte da igreja de Cristo. E essa perseguição vai servir para que muitos também se convertam, assim como nós. Porque a gente precisa se converter em muitas coisas ainda. Ou vocês acham que é tão fácil assim entrar no céu? No céu, vamos dizer assim, a gente já está tão acostumado com isso, mas é o céu que vem até nós. Tem um louvor que vai dizer assim, ó: céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. É até uma musiquinha estilo worship, mas essa tem muito fundo de letra de verdade, assim, sabe? Muito fundo de palavra. E dessa eu até gosto bastante. Então é exatamente isso que vai acontecer. O céu vem até nós. E vi a nova Jerusalém que descia do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Venha ver, vejo descendo. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado vocês a compreender melhor essa letra de música. É uma reflexão que eu estive tendo aqui em casa e eu acho que seria legal trazer pra vocês. Achei que seria legal. E eu espero que vocês coloquem aqui nos comentários agora o que vocês acham dessa música, o que vocês acharam dessa música se vocês ainda não conheciam. Tá bom? Vale a pena vocês irem lá ouvir. Eu acho que é bom pra vocês meditarem e vocês também terem essa preocupação do que a gente está cantando pra Deus. Será que a gente está cantando coisas coerentes à palavra de Deus? Então é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de comentar aqui embaixo qual é a opinião de vocês. Se inscrever aqui no canal, porque mesmo eu fazendo tantas coisas, vocês não têm ideia de quanto eu sou ocupada, mas eu tenho conseguido aí gravar 3 vídeos pra vocês na semana. Eu acho que é uma quantidade bem bacana. Tem muitos vídeos aqui pra vocês pesquisarem sobre escatologia. Inclusive um vídeo no quadro que eu fiz sobre a diferença entre perseguição aos cristãos, né, e a ira de Deus. A grande tribulação e a ira de Deus. Qual é a diferença disso? Será que tem diferença? Tem diferença sim. Eu vou deixar aqui na tela final para você dar uma olhada depois e você analisar por si próprio e abrir os seus olhos quando se trata da Escritura Sagrada, porque nós precisamos focar muito na palavra de Deus, porque virão dias maus e nós não podemos nos deixar ser enganados por não ter lido a palavra de Deus. Não acreditem em qualquer coisa. Sejam como os bereanos. Sejam como os bereanos, que em tudo eles pesquisavam para ver se aquilo era realmente compatível com a palavra de Deus. Façam sempre isso. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai estar sempre guardada no coração de vocês da maneira certa. Tá bom, gente? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!